Se eu te contasse que Marvel's Spider-Man 2 poderia ter sido muito diferente, que na verdade existiu uma cena onde mostrava literalmente o trono do Kraven, com todas as cabeças dos vilões do Homem-Aranha. Não somente isso, mas também como foi cortado mais de 90% das falas do Venom e ainda por cima, Miles Morales utilizando o simbionte Venom. Isso e tudo mais que você vai descobrir no vídeo de hoje. Para Cris Blanco, tá falando aqui a Spidey e meu amigo, bora descobrir tudo que acabou sendo cortado desse jogo polêmico que foi Marvel's Spider-Man 2. Desde as missões secretas que rolariam do Clarim Diário, até mesmo o que deveria ter sido o terceiro ato do filme. Se você achou que o terceiro ato do jogo foi corrido, meu amigo, fica até o final para você descobrir como era realmente para ter sido. Então, cheio de enrolação? Vai, velho! Quando o Spider-Man estava realmente sendo lançado, acabou que o site da IGN acabou publicando uma notícia falando que Brian Hitchman, ele acabou lançando uma informação que, para aqueles que não sabem, o Brian é literalmente o cara criativo pelo jogo. Ele acabou falando algumas informações falando que o jogo, eles queriam muito adaptar, fazer que a Nova York fosse literalmente dominada por simbiontes, que realmente tem no jogo. A Nova York, ela é dominada pelos simbiontes. Sabe o que ele queria fazer? Muito mais. Ele queria fazer algo meio parecido com o Web of Shadows, talvez até mesmo superar o Web of Shadows em questão da dominação do simbionte. Ele queria colocar isso com mais simbionte, mais ataques, coisas assim do tipo, mas acabou que ele não colocou porque, pelo que parece, a mecânica que poderia ter acontecido poderia bugar muito o jogo e não poderia realmente conseguir ficar com uma ideia muito alinhada. Sem contar que era o ato 3 do simbionte que tava rolando, e já que o ato 3, como nós bem sabemos, foi um ato muito rushado, então acabou que eles adaptaram de fazer daquele jeito que a gente acabou vendo, que infelizmente decepcionou muitas pessoas. Uma das ideias mais estranhas, até mesmo bem bizarras e até mesmo meio complicadas que a Games estava querendo adaptar, era basicamente o trono de Kraven. Essa série ficou muito famosa, né, quando o jogo acabou sendo lançado, e foi basicamente o seguinte: você, em algum momento do jogo, você conseguia fazer um bug do jogo, e você conseguia ver o trono de Kraven, e ao lado do trono de Kraven tinha algumas cabeças de alguns dos vilões, como por exemplo do Rhino, do Shocker, coisas assim do tipo, mostrando que realmente o Kraven literalmente matou todos os vilões do Homem-Aranha. Pelo que parece, assim como nós tivemos a cena do Kraven matando o Escorpião, pelo que parece nós teríamos cenas dele matando cada vilão, o Rhino, o Shocker, enfim, todos os vilões do Homem-Aranha, Abutre, enfim, todos os vilões. Iria ser mostrado isso. Mas como essa cena foi cortada, possivelmente os vilões ainda continuam vivos. Mas tem muita gente que acredita que esses vilões realmente foram jogados no vaso. Mas calma, meu amigo, o negócio só tá começando. Uma das coisas que acabou sendo cortada, que eu gostaria de ter muito visto, é que basicamente o Clarim Diário acabaria que o Clarim Diário teria um ataque simbionte. Os simbiontes iriam invadir o Clarim Diário e claramente os Homens-Aranhas, pelo que mostra nas áreas conceituais, iriam ajudar o pessoal, salvar, até mesmo o Homem-Aranha salvando o próprio JJ Jameson. Onde acabou que essa ideia acabou sendo descartada, que sinceramente foi um pecado. Vamos ser sinceros. Se no início do jogo a gente já ficou feliz do Homem-Aranha ter salvado o JJ Jameson, imagina nessa cena. Mas acabou sendo cortado. No ato 3, quando nós temos realmente toda aquele caos que acaba acontecendo, muito rushado, acaba que quando o Venom sai de lá, nós temos a batalha com o pessoal lá, chamado Kraven, coisa assim do tipo. Quando ele vai lá no túmulo de sua mãe, ele acaba ficando, no seu momento, conversando com o Kraven, que tem a voz da mãe dele, acabaria que nós percebemos que tem um corte nessa cena. Mas é porque, na verdade, esse corte que acaba acontecendo nessa cena, era por causa que no meio dessa cena, era pra ter colocado o Venom ter infectado algumas pessoas, pra justamente justificar que o Venom tava... Quando o Peter Parker acordou e foi realmente ver o que estava acontecendo, e acabou que do nada ele se deparou com pessoas infectadas com Venom, era para ter contado antes. Existiria uma cena mostrando realmente essa explicação do simbionte indo realmente para cada pessoa, e infectando depois o Peter Parker acordando, cortando para o Harry, coisas assim do tipo. Mas foi cortado. Já uma das coisas bem tristes e que eu acho que muitas pessoas que jogaram o jogo acabaram percebendo isso, é que o jogo Marvel Spider-Man 2 foi um jogo muito rushado. Ele tinha grande potencial de ser, sem dúvida, um dos melhores jogos do Homem-Aranha, superando o primeiro, de ter uma coisa muito mais cômica, né? Assim como o primeiro foi bem realista, esse tinha tudo pra ser algo bem mais cômico. Mas uma das coisas que infelizmente aconteceu que foi o seguinte: acabou que os materiais envolvendo o simbionte Venom, acabou que o Tony Todd, que foi o ator de voz para o Venom, que recebeu muitos elogios, considerado por muitos uma das vozes mais assustadoras para o Venom, ele acabou revelando em entrevistas que basicamente todas as falas que ele gravou ali, só 10% foi utilizado para o jogo. Ou seja, tinha muito mais cenas que era para envolver o Venom, talvez algo muito mais profundo, talvez até mais íntimo, coisa assim do tipo. Era bem mais aprofundado que era para ter do Venom. Não somente isso, mas também existem planos
havia planos de realmente colocar o Miles Morales utilizando o simbionte Venom. Não sei se ele seria realmente o vilão principal, e aí mudaram o Miles para ser o Peter, para ele utilizar o simbionte, mas ele era para ter utilizado o simbionte Venom, e sem contar que na produção, pelo que eles acabam falando, o jogo, ele não era para ter saído em 2023, ele deveria ter tido mais 1 ou 2 anos de desenvolvimento. Então, se você for até reparar pelas notícias, antes de lançar Marvel's Spider-Man 2, que pelo que parece foi em agosto, cara, 3 meses antes já tinham finalizado as gravações corporais, aquelas gravações de motion, com os atores fazendo as gravações para depois transmitirem isso realmente para o gráfico do game, né? Só que acabou sendo cortado, ou seja, foi muito rushado. A Sony pressionou muito a Insomniac Games para entregar um resultado, e acabou que quando você apressa muito uma empresa, muito uma produtora, acaba que infelizmente na maioria das vezes resultados ruins acabam saindo. O Spider-Man 2 é um exemplo disso, e até mesmo o Homem-Aranha 3. Já uma das coisas que também acabou sendo cortado, que infelizmente muitas pessoas ficaram confusas, para aqueles que não conhecem muito a mitologia do Venom, né? Foi basicamente o seguinte: quando nós víamos a rocha do Venom, muitas pessoas que liam o quadrinho já sabiam que possivelmente tinha conexão com o Knu, com talvez Carnificina Máxima, coisa assim do tipo. Só que acabou que basicamente, cena do game que nós realmente iria aprofundar mais, cada vez mais isso. Nós ia ver realmente o que estava acontecendo com a esfera. Ia ser muito mais aprofundado no terceiro ato, a gente ia descobrir mais sobre o passado dela, sobre talvez o planeta do Venom, coisa assim do tipo. Ia dar muito mais aprofundado já no terceiro ato, e até mesmo uma calma para continuar realmente desenvolvendo todo o arco do simbionte Venom, mas foi cortado de novo. Uma das coisas que não tem como se negar é que teve muita gente que ficou hypadaça quando viu que poderia ter jogado com o Venom. Quando o pessoal viu que poderia ter jogado com o Venom, acabou. O pessoal fez absoluto cinema e rejogaram o Venom, já que a última vez que nós tínhamos jogado com o Venom foi lá em Ultimate Homem-Aranha. Só que aí, basicamente, uma coisa que já ficou incrível era pra ter ficado ainda mais, pois pelo que parece, aparentemente eles queriam colocar muito mais habilidade de combate para o Venom. Pelo que parece, alguma das inspirações foi basicamente Maximum Carnage, Carnificina Máxima, né? E também o jogo Marvel vs Capcom, que trazia algumas habilidades bem únicas para o Venom. Eles iriam colocar isso no jogo, só que acabou sendo cortado possivelmente por causa da pressa da direção ao lançar logo o jogo. Uma das coisas que muita gente acabou gostando no início do primeiro arco do jogo é que você poderia jogar com o Homem-Aranha de Miles Morales e com o Peter Parker, né? Só que acabou que mais pra frente, dos atos mais pra frente, era pra isso permanecer ainda. Porque depois do primeiro ato, do segundo e do terceiro, você acaba jogando individualmente com cada personagem. Você joga alguns vilões específicos com Miles Morales, como por exemplo Marty Lee, e alguns vilões específicos com o Peter Parker, como o Lagarto. Só que havia cenas que o Peter Parker e o Miles iriam lutar juntos, bem mais aprofundado, realmente reforçando esse lado da amizade de brother entre eles, realmente sendo amigões da vizinhança. Tanto que até mesmo tem uma cena do Peter Parker, uma arte que ele tava, Miles Morales ajudando ele, impedindo, e os dois estavam lutando contra o Lagarto. Isso seria incrível da gente ter visto, de a gente possivelmente alternar entre os dois personagens. Agora eu quero jogar com o Peter, porque, sei lá, eu tô morrendo com o Miles Morales, agora continua, porque depois eu volto pra ele, coisa assim do tipo. Você poderia jogar com os dois personagens lutando, só que acabou realmente sendo cortado, coisa que não faz sentido, porque basicamente, até nas artes promocionais, os trailers sendo lançados sempre vendiam que você poderia jogar com os dois durante o jogo. Tanto que são poucos momentos que a gente acaba jogando com os dois personagens. Ainda mais uma cena contra o Lagarto que poderia ter ficado ainda melhor. Já uma das coisas que eu queria realmente que fosse adaptado é que eles quase adaptaram os outros simbiontes da Fundação Vida. Para aqueles que não sabem, Fundação Vida, dando uma explicação rápida, foi um momento onde literalmente Venom teve mais ou menos uns 6, 7 filhos. Entre eles, que acabou sendo colocado no jogo, foi a Scream, a Grito, que basicamente é uma das filhas do simbionte do Venom. Só que haveria muitos outros simbiontes, filhos do Venom, que realmente iriam ser colocados nos jogos. Mas tinha plano de realmente adaptar os outros filhos do Venom da Fundação Vida. Só que acabou sendo cortado, infelizmente. Infelizmente, essas ideias que acabaram sendo cortadas, algumas delas são maravilhosas. A questão de você realmente jogar com o Miles Morales e o Peter Parker cada vez mais. A cena do Kraven matando outros vilões, coisa que eu queria ter visto, porque eu gostei genuinamente do Kraven, tanto que eu acho que não deveria ter morrido. Ele era pra ter ido pra uma DLC, e aí adaptado a última caçada de Kraven na DLC de Marvel Spider-Man 2. Quem sabe, né? É uma história que eu tenho na minha cabeça, como eu faria a minha versão de Marvel Spider-Man 2. Quem sabe esse vídeo sai um dia. Só que basicamente, todas essas ideias, algumas delas são maravilhosas. Eu particularmente gostei basicamente da ideia do Kraven matando outros vilões, mostrando quão imponente ele é, já que nos quadrinhos ele é meio ruinzinho. Ele só foi ganhar uma valorização mesmo na última caçada de Kraven, que foi uma das histórias adaptadas desse jogo. E também gostaria de ter visto os outros simbiontes, não somente a Scream, porque eu fiquei hypado quando o vídeo tinha Scream. Eu queria ter visto os outros simbiontes. Mas agora eu quero saber de você. Queria saber o que você achou desses materiais descartados e qual deles você não gostaria que fosse eliminado. E também queria saber qual é a sua opinião sobre o jogo. É um jogo controverso? Eu
Eu particularmente gostei, não é o meu jogo favorito do Homem-Aranha, não passa disso. O primeiro jogo do Homem-Aranha de Marvel Spider-Man ainda continua sendo meu jogo favorito, mas eu nego que o Spider-Man 2 ainda tem umas coisas que eu consigo gostar ainda. Mas enfim, comenta aí embaixo, quero muito saber, e se inscreva também para receber mais vídeos desse do Homem-Aranha aqui no canal. E é isso, te vejo então no próximo vídeo. Um beijo, um abraço, falou e tchau. Taking that crown from you. I ain't worried about you. So let me break it all down for you. I ain't never giving up. I ain't never, you know I'm taking that crown from you. I ain't worried about you.